Paz do Senhor. Eu não vou ocupar agora. Pode deixar ele. Obrigada. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro culto de jovens do ano. Glória a Deus. E eu gostaria que você desse uma salva de palmas por isso. Amém. Grandes coisas o Senhor já tem feito. E eu creio que o Senhor tem muito mais para o nosso coração. Mas qual tem sido a sua decisão? O que você tem escolhido? Como a Keila apresentou aqui, quais têm sido as nossas escolhas, as nossas decisões? Quem tem se assentado no trono? Quem tem sido crucificado? Quem tem reinado em nossas vidas? Hoje é um momento de nós refletirmos sobre isso, de pensarmos realmente quem é o nosso Rei, quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador. Hoje iniciamos o primeiro culto desse ano e eu sei que grandes coisas o Senhor fará na sua vida, em nosso meio. E quem sabe você veio com seu coração cheio de expectativas. Quem sabe você pensou o que vai acontecer nesse culto de hoje, o que vai ter de diferente, quem será que vai ministrar, que pessoas que estarão nesse culto. Quem sabe você pensou muitas coisas hoje. Quem sabe você veio com seu coração com muitas expectativas. Ou quem sabe você não pensou nada. E você veio e você está aqui agora. Mas o Senhor tem algo para nós. O Senhor tem algo preparado para nós. Uma palavra ao nosso coração. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 12. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Hoje eu vejo muitas pessoas aqui com a sua camiseta do Inconformados. E nessa camiseta tem Romanos 12, 2. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Vamos ler a partir do versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem deseja viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Amém. Todos nós desejamos isso. Mas, para que isso seja verdade em nossas vidas, existe uma condição. Nós precisamos entregar o nosso culto racional a Deus. Não podemos deixar que a nossa mente seja moldada por esse mundo. E eu pergunto, o que você veio oferecer nessa noite para o Senhor? O que você tem oferecido nessa noite? Qual tem sido o seu culto ao Senhor? Realmente tem sido esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Olha que incrível essa palavra. Muitas vezes nós nos achegamos a um culto e nós queremos que o louvor nos agrade, nós queremos escolher quem vai pregar e o que vai pregar. Essa palavra eu não quero ouvir, essa palavra eu aceito, essa palavra não. E muitas vezes nós queremos que o culto, ele seja agradável a nós. Mas aqui nós estamos vendo que a palavra diz que o culto deve ser agradável a Deus.
Hoje nós estamos aqui como jovens para cultuar a Deus. E isso precisa ser desconstruído em nossa mente. Nós sim estamos aqui nos reunindo como jovens. Nós gostamos de louvar, um louvor mais agitado. Gostamos de pular, gostamos de dançar. Gostamos de erguer a nossa mão. E isso tudo é válido. É adoração a Deus. Mas nós precisamos entender que nós não estamos aqui para ser agradados. Mas nós estamos aqui para agradar a Deus. E eu pergunto, o seu culto tem agradado a Deus? O seu culto tem sido, conforme está escrito aqui em Romanos 12, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Sim, nós somos jovens e nós podemos cultuar a Deus com tudo que temos, com tudo que somos. Cultue a Deus com a sua energia, com a sua alegria, com a sua força, com os seus melhores dias. Cultue a Deus. Esse é um culto agradável a Deus. Mas não espere vir aqui e querer que você seja agradado. Não espere vir aqui e ouvir o louvor que você gosta. Não espere vir a esse lugar e ouvir uma palavra que você queira. Algo que talvez massageie o seu ego, que conforte, quem sabe, o seu coração. Não, espere ouvir aquilo que o Senhor deseja falar com você. Esteja aberto, esteja com o seu coração sensível, esteja com o seu coração rendido e disposto realmente a cultuar o nome do Senhor. E não se amolde a esse mundo. Não deixe que as coisas do mundo molde quem você é. Deus te criou de uma forma única e especial. Você é único e você não precisa se amoldar a esse mundo. A sua mente, ela não pode ser moldada nesse mundo. Deus, eu vou exemplificar a nossa vida como esse copinho. Deus, Ele nos criou de uma forma única e especial. Mas muitas vezes o mundo e o pecado, eles vêm nos trazer uma outra forma. E muitas vezes aquela criação, ela perde a sua identidade. Esse continua sendo um copo. Mas eu pergunto, ele poderá ser usado com a mesma finalidade? Desta forma? Ele deixou de ser copo? Não deixou. Mas as circunstâncias os moldaram. E hoje ele já não tem mais a sua forma original. E ele já não pode mais ser usado com a mesma finalidade. E muitas vezes o pecado, as coisas do mundo, elas têm nos transformado. E nós já não somos mais o nosso formato original. Aquilo pelo qual Deus nos criou já não cabe mais dentro de nós. E nós precisamos passar por um processo. Precisamos ser mudados, transformados. E apenas o Espírito Santo pode fazer esse processo em nós. Daiane, qual que é a sua vida? Você é esse copo perfeito? Ou esse amassado? Eu ainda estou sendo transformada. Eu não sou um copo perfeito, eu não sou uma vida perfeita. Mas a cada dia o Senhor tem me transformado. E assim precisa ser a sua vida também. Precisamos nos permitir ser mudados, moldados, transformados. Muitas vezes nós aceitamos Jesus, entregamos a nossa vida, mas a nossa vida continua assim, amassada, moldada com os padrões desse mundo.
Mas o Senhor deseja nos transformar. O Senhor deseja que a gente volte ao nosso formato original. Deus deseja transformar as nossas vidas. E isso está sendo iniciado nessa noite. Deus, Ele vai nos transformar. Deus vai fazer com que a gente volte ao nosso formato original, a nossa identidade original. E esse processo, ele vai acontecer até o final das nossas vidas. Até que a gente morra ou até que Jesus volte. Nós vamos sendo transformados, mudados, moldados, dia após dia, até sermos realmente a nossa identidade original. Amém? Eu gostaria de ler com vocês também Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deus nos formou, como eu disse, Deus nos formou em um formato original. Mas esse corpo formado do pó, sozinho, ele não tinha vida. Mas Deus soprou o Espírito. E o Espírito trouxe vida a esse corpo. Tornou-se realmente um ser vivente. Mas Deus disse no versículo 17: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comer, certamente você morrerá. Todos nós conhecemos a história de Adão e Eva. Todos nós sabemos que Deus os criou, que Deus os formou. Mas Deus também disse: vocês podem comer de todos os frutos, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, esse vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Mas eu pergunto, Adão e Eva morreram quando eles comeram esse fruto? Fisicamente não, mas espiritualmente eles morreram. Eles foram separados de Deus. Todos nós somos formados, nós somos seres espirituais, temos uma alma e habitamos em um corpo. Sem o Espírito, o nosso corpo não tem vida. Mas o Espírito, para poder agir nesse mundo, ele precisa de um corpo. E por isso que Deus criou primeiro um corpo, para que ele pudesse soprar o Espírito em nós. E que esse Espírito então pudesse agir nessa terra. Mas o pecado, ele trouxe a morte. O pecado, ele nos separou de Deus, como separou Adão e Eva do Senhor. Eles não morreram fisicamente, o corpo deles permaneceu íntegro. Depois, é claro que tiveram as consequências do seu pecado. Mas o que houve foi a separação de Deus. E o pecado tem feito isso conosco, tem nos separado de Deus. Por mais que tenhamos um corpo, muitas vezes o espírito está morto. Possuímos um corpo, possuímos sim um espírito e alma, mas muitas vezes esse espírito se encontra morto, separado de Deus. E muitas vezes nós não entendemos o porquê de muitas coisas. Muitas vezes nós não entendemos aquele mover que está acontecendo aqui no culto. Muitas vezes nós não entendemos, como o Tiago falou, a palavra. Muitas vezes estamos até sentados nesse culto,
nessa igreja ou em qualquer outro lugar, mas o nosso espírito, ele se encontra morto, separado de Deus. Mas Deus não nos criou para vivermos separados dele. Esse foi a intenção, essa é a intenção de Satanás, nos separar de Deus. Mas Deus, ele quer que nós tenhamos comunhão com ele. Mas o que nós, jovens, temos feito com o nosso corpo? O que nós temos feito com o nosso corpo? O que você tem feito, jovem, com as suas mãos? O que você tem feito com os seus olhos? Até mesmo com o seu nariz? Com a sua boca? Com a sua língua? O que você tem feito no seu corpo? O que você tem pensado? Porque a nossa alma, ela representa os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas decisões, a nossa personalidade, o nosso temperamento. Mas o que você tem pensado? O que você tem sentido? Quais têm sido os seus pensamentos nesses dias? Como tem sido o seu temperamento? Ai, porque eu sou assim mesmo. Eu sou nervoso mesmo e não mudo. Eu estouro, sou estourado. Como tem sido as nossas reações, as nossas ações, as nossas decisões? Será que elas têm nos aproximado de Deus? Ou elas têm nos separado de Deus? Será que temos decidido que o Senhor reine em nós? Ou será que nós temos reinado? Será que as nossas decisões têm reinado? As nossas escolhas, os nossos pensamentos? O que temos feito? Como temos vivido? Esse é um momento de nós refletirmos. Nós não podemos continuar como estamos. Não podemos continuar fazendo as mesmas coisas que temos feito. Precisa haver mudança. O Senhor precisa moldar novamente a nossa mente, moldar novamente o nosso ser. Precisamos nos permitir. E se você está aqui, eu creio que você deseja isso. Você deseja mais do Senhor. Você deseja conhecê-lo. E eu gostaria de ler com vocês também 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 13 ao 16. Mais uma vez, está falando sobre a nossa mente. Versículo 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Mais uma vez. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo.
Glória a Deus por essa palavra. Nós vemos que os textos, eles se completam. Em Romanos, o apóstolo Paulo nos diz para não nos amoldarmos com esse mundo. E agora o apóstolo Pedro, ele também nos diz: não se amoldem às coisas desse mundo, mas sejam santos como o Senhor é santo. Realmente o mundo, ele tenta nos moldar de uma forma. O mundo tenta colocar padrões em nós, e muitas vezes até no padrão do nosso culto. Muitas vezes nós achamos que o culto tem que ser desse jeito ou daquela forma, tem que ser mais agitado, tem que ser com as luzes dessa forma, não pode ser desse jeito. Mas não é o mundo que define quem nós somos. Não é o mundo que dita os padrões que nós iremos viver. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz como nós devemos ser e como nós devemos agir. Talvez você pense, mas eu sou jovem. Que palavra é essa? Ser santo como Deus é santo. Mas essa palavra é a mesma para mim e para você. Nós precisamos sim ser santos como Deus é santo. E isso é possível sim. Você, jovem, foi chamado para ser santo como Deus é santo. Você não foi chamado para ser um molde desse mundo. E muitas vezes nós falamos isso. Até mesmo a Keila falou isso no teatro. Ah, mas todo mundo está fazendo. Ah, mas todo mundo faz. Eu também vou fazer. Mas você já parou para pensar no que você está dizendo? Todo mundo. Você tem se enquadrado no mundo. No mundo. Muitas vezes nós estamos nesse padrão, moldados no mundo. Estamos moldados no mundo. E já não temos mais a nossa forma original. Mas Deus está dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Você não é do mundo, você é de Jesus. Você pertence a Deus. Deus te criou. Deus deseja que você volte ao seu formato original. Não é comum. Nós não precisamos e nós não vamos nos amoldar com o mundo. Ah, mas todo mundo faz. Não, você não faz. Você não é do mundo. Muitas vezes nós vemos isso até dentro das igrejas. Uma libertinagem. Mas a palavra de Deus diz que onde o Espírito está, há liberdade. A liberdade e não libertinagem. Deus nos dá a liberdade para adorá-lo, para buscarmos a Ele. Mas Deus não nos deu liberdade para o pecado, para a prostituição, para a promiscuidade. Não. Ah, mas todo mundo faz. Você é todo mundo? Você é do mundo ou você é de Jesus? A decisão é sua, a escolha é sua. E neste lugar, nós temos liberdade sim, para adorar o nome do Senhor. Mas aqui não é um local de libertinagem. Este não é um local de libertinagem. E se você tem vindo aos cultos de jovem achando que este é um local de libertinagem, este não é um local de libertinagem. Aqui é um local de santidade. E nós vamos ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Nós vamos viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Nós não vamos nos amoldar com esse mundo. Talvez você ainda não entendeu a dimensão do que você está carregando no seu peito.
Quando você está usando essa camiseta dizendo eu sou inconformado, talvez você não tenha noção da dimensão que isso é. Isso não é apenas um nome. Isso não é apenas uma descrição dos jovens da Quero Viver. Isso vai muito além do que você possa imaginar. E que o Senhor te dê entendimento da dimensão e da profundidade que é ser um jovem inconformado nesse tempo. Nós somos sim jovens inconformados. E esse mundo não vai nos moldar. Esse mundo não vai nos tirar do propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus nós vamos ser sim jovens santos, jovens separados. E não importa se existir apenas uma pessoa que entender isso, glória a Deus. Nós não precisamos de multidões, nós precisamos de pessoas que entendam, que vivam a palavra do Senhor, que realmente vivam isso que foi cantado. Não há nada melhor do que o meu Deus. Não existe nada melhor do que o meu Deus. Nada. Hoje nós somos bombardeados por tantas informações, por tantas coisas. Se você for abrir, quem sabe o Google no seu celular, já vai vir um monte de notícias. E uma delas, quem sabe a primeira, é sobre o Big Brother. Você viu isso já? No meu celular, a primeira coisa, quando eu abro o Google, aparece Big Brother. Você nem precisa querer ver, acessar isso. Isso já é lançado sobre nós. E muitas vezes, muitos jovens têm pensado, isso que é vida. E isso sim é vida. Festa, balada, curtição, namoro sem compromisso, nem namoro, né? Pegação, farra. E muitas vezes nós estamos achando, isso é vida. Pessoas vazias. E muitas vezes nós estamos nos amoldando, nos comparando a isso. Achando que isso realmente é vida, que realmente isso é bom, que realmente isso é alegria, é prazer. E nós nos esquecemos que é a alegria do Senhor que é a nossa força. Mas muitas vezes estamos nos amoldando aos poucos com esse mundo, perdendo a nossa identidade. Muitas vezes nós já não sabemos mais nem quem somos. Não sabemos mais nem pelo qual nós existimos, qual é o propósito das nossas vidas. Estamos muitas vezes perdidos, separados de Deus, separados pelo pecado. Mas todo mundo faz. Todo mundo faz. Eu também vou fazer. O que é? É só uma latinha de cerveja? É só uma latinha. Não faz mal, todo mundo toma. Mas é só hoje. É só um vídeo. É só uma olhadinha. Mas é só uma mentirinha. É tudoinha. Mas é tudo pecado. Tudo a mesma coisa diante de Deus. Como foi muito bem aqui mostrado no teatro. Não há diferença do roubo, do adultério, da morte. É tudo pecado. Tudo tem nos separado de Deus. Em Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Tudo que o mundo deseja é que você morra. Tudo que o inimigo quer é que você morra, que você viva separado de Deus.
Mas olha, a palavra de Deus, ela nos diz para nós sermos santos. E santos significa ser separado para Deus. Olha a diferença. Satanás, ele nos separa de Deus. Deus, ele quer que sejamos separados para Ele. Deus nunca te criou para ser separado dEle, mas para ser santo, para ser separado para Ele. E nós precisamos passar por esse processo de santificação. Nós precisamos entender nessa noite que não basta apenas nós levantarmos a nossa mão e aceitarmos Jesus. Isso é um início. Quando nós aceitamos Jesus na nossa vida como nosso Senhor, como nosso Salvador, nós estamos santificando o nosso espírito. O nosso espírito é vivificado. Nós nascemos de novo e temos comunhão com Deus. Mas ainda existe um processo. O nosso corpo e a nossa alma também precisam ser santificados. E esse processo, ele leva a nossa vida toda. Nem mesmo esse corpo poderá entrar no céu. Nem mesmo esse corpo contaminado pelo pecado poderá entrar para o céu. Nós receberemos um corpo glorificado. E esse corpo poderá entrar no céu. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, nós precisamos passar por esse processo de santificação. Na nossa alma e no nosso corpo. E a santificação, ela vai muito além do que não pecar. É produzir a natureza de Deus em nós. Deus quer gerar a natureza dele em você. Deus quer gerar a natureza dele em você. E talvez você está pensando, mas isso é impossível. Eu não consigo. Como que eu vou ser santo num mundo como esse? Num mundo depravado, num mundo cheio de pecados, cheio de tentações. Mas Deus nunca te falaria algo que você não pudesse fazer. Ele deixou o seu Espírito, que é santo, para fazer isso em você. Você não está sozinho. O Espírito Santo, ele está ao seu dispor. E ele vai transformar a sua vida. E te transformar e voltar ao seu formato original. Ele vai fazer isso. Você não está sozinho. O sangue de Jesus também está ao seu dispor. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você também pode contar com a palavra de Deus, que contém as instruções para você viver essa vida santa e separada para Deus. Talvez você não saiba como agir, talvez você não saiba como fazer, mas você pode contar com a palavra do Senhor. Ela está à sua disposição. Basta apenas você abrir e ler. Não basta nós termos uma Bíblia fechada em nossas casas. Nós precisamos ler, meditar nessa palavra, praticar essa palavra, e as coisas vão acontecendo na nossa vida. Deus vai nos transformando dia após dia. Talvez você esteja aqui, você esteja se cobrando, e você esteja pensando, meu Deus, eu estou mais amassado do que aquele copo. Talvez a minha vida esteja mais suja, mais contaminada de pecado do que aquele copo. Mas o Senhor está aqui para transformar a sua vida. O Espírito Santo está à sua disposição. O sangue de Jesus foi derramado por você, para que você possa ter o perdão. Mas nós precisamos reconhecer, precisamos pedir perdão, precisamos nos arrepender. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quem sabe você está dizendo, mas eu não consigo. O Espírito Santo está à sua disposição.
O Espírito Santo está dizendo: eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui. Você não está sozinho. Você consegue. É possível. Mas nós precisamos não apenas possuir o Espírito Santo. Nós precisamos andar nele. Deixar que ele conduza as nossas vidas. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, até que o fruto do Espírito Santo seja manifesto em nós. E essa obra, ela vai acontecendo dia após dia. Dia após dia. Como eu disse na outra pregação, hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu serei melhor do que eu fui hoje. E assim nós vamos andando em Deus, com o Espírito Santo. E Ele vai nos santificando, Ele vai nos purificando, Ele vai nos tornando novamente aquilo que Ele nos chamou para ser. John Wesley, ele disse: a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Nós precisamos nos permitir ser santificados. Você precisa se permitir ser santificado. Não existe ninguém melhor do que ninguém aqui. Todos nós estamos no mesmo processo. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos ser transformados. Todos nós precisamos ser mudados. Mas a diferença está nas nossas decisões. Se nós permitirmos isso ou não. Se nós desejamos isso ou não. Quem sabe você está pensando, mas que palavra? Não era nada disso que eu queria ouvir. Eu sou jovem. Você é jovem. E você tem o melhor do seu tempo, o melhor da sua vida para conhecer a Deus, para desfrutar da presença dEle, para crescer em conhecer a Ele, para conhecer e estar em sua presença. Você tem o melhor dos seus dias para viver isso. E o nosso desejo é que você conheça a Deus, que você ame a Deus de uma forma tão intensa, tão profunda, que realmente nada mais importe para você. Que você entenda que esse mundo não tem nada para te oferecer. Nada do que esse mundo possa te oferecer chega aos pés daquilo que o Senhor tem para você. E que você possa entender isso. Que você possa viver isso. Que você não se deixe ser enganado. Que o mundo não venha te iludir. Que o mundo não venha te enganar. Que os padrões que o mundo tem nos lançado não venham te tirar do propósito original. Que você ame a Deus cada dia mais, que você o conheça. Que você desfrute da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para isso nós precisamos ter uma mente transformada. Peça nessa noite para o Espírito Santo: transforma minha mente. Transforma minha mente. Eu preciso ser santificado. Eu preciso ser moldado conforme é a tua vontade para mim, Senhor. Nós nos empenhamos e nos purificamos para ser como Deus é. Ele é santo e vale muito a pena. Vale a pena nós renunciarmos às coisas desse mundo. Vale a pena você não se moldar a esse mundo. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você não vai fazer o que todo mundo faz. A santificação,
é um processo que acontece de dentro para fora. Não basta apenas a gente trocar de roupa. Essa mudança precisa ser gerada dentro de nós. O Espírito Santo precisa gerar essa mudança dentro de nós. E o Espírito Santo, Ele escolheu habitar em você. Ele poderia habitar em tantos lugares. Quem sabe palácios luxuosos, templos. Mas Ele escolheu habitar dentro de você. Ele escolheu habitar dentro de você. Mas por que nós achamos que o Espírito Santo vai se agradar em morar dentro de um chiqueiro? Você moraria dentro de um chiqueiro? De um local sujo, imundo, cheirando mal? Por que nós achamos que o Espírito Santo ele vai habitar dentro de um local sujo, imundo, cheirando mal do pecado? Não. Nós precisamos ser santos, como Deus é santo. O Espírito Santo, Ele nos aceita como estamos. Mas nós não podemos continuar como estamos. Precisa haver mudança, precisa haver transformação, precisa haver renúncias, precisa haver santificação. Jovem, eu acredito, nós acreditamos em vocês. Nós acreditamos que vocês foram chamados para um propósito. Nós acreditamos que vocês foram chamados para fazer diferença. Mas Deus não pode usar um vaso que não seja santo. A obra de Deus é santa. A palavra de Deus é santa. Tudo que é de Deus é santo e você também precisa ser. Não tem como Deus nos usar sujos, imundos do pecado. Não tem como Deus nos usar. Nós precisamos deixar que o Senhor nos transforme, que molde a nossa mente. Precisamos desfrutar das armas que o Senhor tem nos dado. O Senhor nos deixou a graça, mas não foi de graça. Muitas vezes as pessoas têm usado da graça como um pretexto para o pecado. Não. A graça é uma força que nos capacita para vencer o pecado e as tentações. Ela nos capacita para vivermos em santidade, mas não para vivermos em libertinagem. Graça não é uma permissão para pecar. É uma manifestação divina para libertar as pessoas do pecado. Mas nós não podemos brincar com essa graça. Jesus pagou um alto preço na cruz, mas nós não podemos brincar com o seu sacrifício. Nós não podemos brincar de igreja, de culto, de cristãos. Não. Nós precisamos realmente viver aquilo pelo qual o Senhor nos chamou para viver. Talvez você tenha vindo aqui e tenha pensado: eu acho que naquele lugar eu vou encontrar uma namorada, ou quem sabe eu vou encontrar o meu namorado, uma pessoa que eu vou casar, que eu vou ser feliz. E realmente, aqui é o lugar que você pode encontrar essa pessoa. Mas esse não pode ser o primeiro propósito do seu coração. Nós precisamos vir aqui porque primeiramente nós amamos a Deus. Porque nós desejamos conhecê-lo. Porque nós desejamos estar em sua presença. E o restante será uma consequência.
O seu amor, em primeiro lugar, precisa ser do Senhor. E não as coisas que Ele pode te oferecer. Sim, que você tenha uma esposa abençoada, um esposo abençoado. Mas primeiro ame a Deus. E as demais coisas serão consequência. Busque essa vida de santidade. Busque conhecer a Deus. Busque permitir-se ser guiado pelo Espírito Santo a cada dia. E as coisas irão acontecer naturalmente. Você não vê uma árvore gemendo para frutificar. Sai fruto. Laranja, vai. Você não vê ela gemendo. Não vai sair. Não é a hora. As árvores, as plantas, elas frutificam naturalmente. Elas apenas são aquilo que elas foram criadas para ser. E é assim na sua vida. Seja apenas aquilo que Deus te criou para ser. E as coisas vão acontecer naturalmente na sua vida. Você não precisa gemer, você não precisa espremer, você não precisa fazer força. O Senhor, Ele trabalha por você. Mas que nós realmente possamos ser separados para o Senhor nesse tempo. Que nós possamos realmente viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Você não é todo mundo. Você não foi chamado para viver o molde desse mundo. Você é um jovem inconformado. Você é um jovem de Deus. Você é um jovem de propósitos. Você é um jovem com um grande chamado. E nós acreditamos nisso, nós acreditamos em você. Quem sabe ninguém acredita em você. E quem sabe as coisas que já aconteceram na sua vida, até mesmo nem mesmo você acredita em você. Mas o Senhor nunca deixou de acreditar em você. Não importa o que aconteceu no passado. O Espírito Santo, Ele pode te purificar, te santificar. Se realmente você se arrepender, se realmente você buscar o Senhor, a sua vida pode ser transformada. A sua vida pode ser mudada. Eu acredito nisso. Talvez nem mesmo ninguém acreditasse em mim, no Maurício. Nós vivemos muitas coisas nesse mundo. O mundo tentou nos amoldar de muitas formas. Mas nada do que o mundo pôde nos oferecer se compara ao mínimo daquilo que o Senhor nos permite viver a cada dia. Nada que esse mundo possa nos oferecer se compara àquilo que o Senhor tem para nós. Não acredite nas mentiras de Satanás. Não acredite no engano que muitas vezes ele tem lançado. Não. Acredite na palavra de Deus, ela é verdade, ela é vida. E a vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. Você vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque você tem se permitido ser renovado. A sua mente tem sido renovada nessa noite. E você vai experimentar sim as boas coisas de Deus. Eu acredito. Se o Senhor falou na sua palavra, Ele é fiel para cumprir. Eu acredito nisso. E nós não vamos nos deixar nos afastar do Senhor. Nós não vamos permitir isso. E nós estamos juntos nessa caminhada. Nós estamos juntos. Tá difícil, mas eu estou com você. Nós estamos com você. Nós vamos orar juntos. Nós vamos jejuar juntos. Nós vamos adorar juntos. E o Senhor vai nos transformando dia após dia. O Senhor tem algo novo para nós. Mas a nova obra não pode ser adaptada ao velho homem.
Deus tem coisas novas para você. Mas as coisas novas que Deus tem para você não cabem na velha criatura. Não cabem em um homem pecador. Não cabem em um homem morto pelo pecado. Deus tem coisas novas, mas nós precisamos entender que nós precisamos ser jovens santos, separados para Deus. E eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu não consigo enxergar que eu sou esse jovem inconformado. Talvez você está aqui e você já ouviu tantas palavras de condenação. Quem sabe o inimigo te condena dia e noite pelo seu pecado. Você não é digno de estar nessa igreja. Você não é digno de se assentar nesse culto. Você é pecador. Você é falho. Você merece a morte. Você merece sofrer. Quem sabe você tem ouvido isso dia e noite na sua mente. Você não vai conseguir, você não vai mudar. Quem sabe você está pensando, eu sou igual a todo mundo mesmo. Eu não consigo, eu não posso. Isso não é para mim. Essa palavra de santidade não tem nada a ver comigo. Essa palavra santo, isso é de muito tempo atrás, isso não é possível para mim. Quem sabe tantas coisas têm sido lançadas na sua mente, e a sua mente agora está moldada com esses padrões desse mundo, e você já não se vê mais como Deus te criou. Você já não consegue se ver mais como esse jovem de Deus. Quem sabe você tem sido condenado até mesmo por você mesmo. Quem sabe você se sinta a pior pessoa. Mas o Senhor está aqui para dizer que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Não importa o que as pessoas tenham dito para você. Não importa muitas vezes o que o inimigo tem lançado sobre você, sobre a sua mente, sobre o seu coração. Você continua sendo filho de Deus. Os planos de Deus, eles continuam os mesmos para você. Eu não sei o que você tem feito com o seu corpo. Eu não sei o que você tem feito com a sua alma. Eu não sei o que tem passado na sua mente. Quais têm sido os seus pensamentos, os seus sentimentos. Mas o Senhor conhece todas as coisas. E o sangue de Jesus, ele cobre uma multidão de pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu sei que você não deseja continuar na prática desse pecado. E o Espírito Santo está te dizendo: eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. Você não está sozinho para lutar contra esse pecado. Você não está sozinho para lutar contra esse pecado. Você não foi criado para ser conforme esse mundo. Não. Filho, filha, volte ao lugar pelo qual o Senhor te chamou, te criou. Volte
Volte a ser separado para Deus. Volte a ser separado para Deus. Deus não quer que você viva separado dEle. Deus não quer que você viva separado dEle. Volte a ser separado para Deus. Volte a ser separado para Deus. Se você desejar, se ajoelhe. Se você desejar, se ajoelhe. Peça perdão. Peça perdão para o Senhor. Volte ao seu lugar original. Volte ao seu lugar de filho. Volte ao lugar pelo qual o Senhor te chamou. Volte a ser a quem o Senhor te chamou para ser. Volte a ser. O Espírito Santo está à sua disposição.